Fala galera, aqui quem fala é o professor Felipe Carmelo e nós estamos iniciando mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu falarei sobre o 1º de maio, Dia do Trabalhador, falarei sobre a origem dessa data, como que essa data virou feriado, porque hoje, se você olhar ao redor do mundo, mais de 80 países comemoram essa data do 1º de maio como sendo o Dia do Trabalhador. Mas é preciso entender o significado dessa data e a origem de tudo isso. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é o seguinte: 1º de maio é Dia do Trabalhador, não Dia do Trabalho. É muito comum sair em jornais, revistas, sites, você procurar o 1º de maio e aparecer lá, né, feriado do Dia do Trabalho, né, comemoração do Dia do Trabalho, mas não é. Aliás, muda muita coisa do Dia do Trabalhador para o Dia do Trabalho. Eu vou explicar para vocês o porquê que ainda essa data é colocada como Dia do Trabalho em muitas ocasiões. Mas a origem dela e o correto é Dia do Trabalhador, não Dia do Trabalho. Tudo começou em 1886 lá nos Estados Unidos. Então eu vou dar uma contextualização rápida, né? O mundo, né, naquele momento, de meados do século XIX para frente, assistia à chamada Segunda Revolução Industrial. É sabido que a primeira Revolução Industrial, ou a primeira fase da Revolução Industrial, aconteceu apenas na Inglaterra, no século XVIII. Mas quando chega lá por volta de 1850, 1860, vários países da Europa começam a passar por um intenso processo de industrialização, período esse que ficou conhecido na história como Segunda Revolução Industrial. Então países como Inglaterra, França, Bélgica, né, Alemanha, entre outros, começam a se industrializar muito rapidamente. E aqui no continente americano, os Estados Unidos, né, da América, foi o único país que passou por esse processo também. 1º de maio de 1886 foi marcado por uma greve geral nas principais cidades industriais dos Estados Unidos da América. Então, cerca de 300 mil operários saíram pelas ruas de Nova York, Chicago, Detroit, que eram as principais cidades industrializadas do país. Tá? Então tudo começa ali no 1º de maio de 1886. E essas manifestações, elas continuaram se esparramando pelos dias seguintes. E vale destacar aqui que nesse momento, o que era o principal desejo dos trabalhadores, né? Qual era a principal reivindicação dos operários naquele contexto das manifestações e greves do 1º de maio de 86? Eles exigiam principalmente a redução da jornada de trabalho. Era muito comum naquela época, nas fábricas dos Estados Unidos, trabalhadores terem jornadas de até 16 ou até 17 horas por dia. Então você imagina o que é você ficar trabalhando dentro de uma fábrica 16 ou 17 horas? O dia tem 24 horas, você passa 16 horas dentro da fábrica trabalhando. Mal sobra tempo para você dormir e cuidar dos seus afazeres, e ter lazer então menos ainda. Então a exigência dessas manifestações que começam 1º de maio e de 1886 era justamente a redução da jornada diária para 8 horas. Eles queriam dividir o famoso dia em 3 partes de 8. 8 horas de trabalho, né? 8 horas de sono, de descanso, e 8 horas de lazer, de cuidar dos afazeres da casa, da família e tudo mais. Então queriam dividir 8, 8 e 8. Então eles estavam exigindo a redução da jornada para 8 horas diárias. Essa era a principal pauta dessas manifestações. E vamos lembrar então que a situação dos trabalhadores era péssima, né? O século XIX é marcado pela luta dos trabalhadores e pelo crescimento do movimento anarquista. Como os Estados Unidos estava recebendo muito imigrante no século XIX, recebeu muito imigrante, grande parte desses operários vinham de países da Europa e traziam, né, para dentro dos Estados Unidos as ideias anarquistas. Naquele momento do século XIX, as ideias socialistas ainda estavam tomando corpo. O movimento anarquista era mais forte que o movimento socialista naquele contexto. Inclusive isso aconteceu aqui no Brasil também. Então existiam algumas lideranças ali nos Estados Unidos que eram lideranças sindicalistas e anarquistas. Tá? E começam a organizar. Inclusive quem organizou as manifestações e greves que começaram no dia 1º de maio de 86 foi a Federação Americana do Trabalho. O que acabou acontecendo? No dia 4 de maio, ou seja, 3 dias após o início das greves no 1º de maio,
No dia 4 de maio de 1886, aconteceu uma espécie de manifestação na cidade de Chicago. Uma manifestação seguida de uma assembleia dos trabalhadores na cidade de Chicago, que era uma das cidades mais industrializadas dos Estados Unidos. E nessa manifestação, seguida por uma assembleia, os policiais da cidade de Chicago acabaram cercando os manifestantes e começaram a usar da violência, né, para expulsar e dispersar esses manifestantes. Nesse tumulto todo, né, que estava acontecendo na praça Haymarket, lá da cidade de Chicago, nesse tumulto todo, alguém, que até hoje não se sabe quem ao certo, jogou uma bomba no meio da confusão, no meio do tumulto, e essa bomba explodiu e matou algumas pessoas. Para vocês terem ideia, essa bomba matou 4 operários e 7 policiais. E claro, os policiais vão começar a acusar os manifestantes de terem atacado essa bomba, e aí começaram a disparar contra os manifestantes, causando ainda mais mortes e centenas de feridos nesse dia, né? Um episódio trágico desse dia 4 de maio de 1886. Um episódio trágico. Até hoje não se sabe quem tacou essa bomba, né? Muitos falam que pode ter sido os próprios policiais que combinaram de alguém ter tacado essa bomba para deslegitimar o movimento. O fato é que após esse acontecimento, os principais líderes sindicalistas e anarquistas dos Estados Unidos foram presos. Centenas de líderes presos. E os principais líderes, para ser bem específico com vocês, pegaram 7 principais líderes anarquistas e sindicalistas de Chicago, e esses 7 líderes foram condenados à morte. Tá certo que um acabou fugindo, 2 acabaram depois pegando prisão perpétua, porém, e um acabou misteriosamente aparecendo morto na cadeia, né? Só que 4 desses 7 que foram condenados à morte, 4 realmente foram enforcados. Foram enforcados numa sessão terrível, né? E aí, gente, após alguns anos desse acontecimento trágico e desses enforcamentos dos principais líderes anarquistas, né, e sindicalistas de Chicago, aconteceu lá em Paris, em 1889, a famosa Segunda Internacional Socialista. E na Segunda Internacional Socialista, que ocorreu em Paris, decidiram transformar o 1º de maio em Dia do Trabalhador, em homenagem às manifestações e greves que começaram a acontecer nos Estados Unidos, e transformaram os 4 enforcados, os 4 líderes anarquistas enforcados, em mártires. Ficaram conhecidos como mártires de Chicago. E esse 1º de maio acabou sendo uma espécie de homenagem a esses 4 enforcados, a esses 4 mártires de Chicago, né, que acabaram pagando com a vida pelas manifestações e por lutarem para os trabalhadores terem um pouquinho de dignidade, né? Vamos lembrar que a pauta principal era a redução da jornada diária de trabalho para 8 horas. Então, a partir do ano de 1890, podemos perceber as primeiras comemorações e manifestações nos 1º de maio. A partir da Segunda Internacional Socialista ter transformado o 1º de maio em Dia do Trabalhador, vários movimentos operários começaram a ocorrer na Europa nos 1º de maio de 1890, 1891 e por aí vai, só foi crescendo. Aqui no Brasil também. No finalzinho aí do século XIX, é possível já detectar as primeiras manifestações operárias, também lideradas por anarquistas, que o Brasil começava a passar por um período de industrialização no final do século XIX e início do século XX, e começava a ter um movimento operário maior também, né? Mas aqui no Brasil, essa data só se tornou feriado a partir do ano de 1925, quando o então presidente da República, Arthur Bernardes, transformou o 1º de maio, decretou o 1º de maio como feriado nacional. Mas cuidado, ele não decretou isso para apoiar os movimentos operários, muito pelo contrário. O Arthur Bernardes já transformou o Dia do Trabalhador em Dia do Trabalho. E aí muda tudo, né? Porque ao invés de você comemorar a luta do trabalhador, você tenta transformar esse dia em Dia do Trabalho, né? Você muda totalmente, você tira o protagonismo do trabalhador e transforma justamente, né, em comemoração o trabalho.
Só que o trabalho era o que estava explorando o trabalhador. Então você muda totalmente o foco. Tá? Mas a gente não pode esquecer que na década de 1920 o Brasil vivia ali tensões operárias, o movimento operário, a criação do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, né, em 1922, o movimento tenentista que começava a ganhar corpo também na década de 20. Então o objetivo do Arthur Bernardes foi tirar essa data dos trabalhadores e passar para o Estado. E quem se apropriou muito bem dessa data, posteriormente, foi o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, aí ele se apropriou de vez mesmo, né? Transformou a comemoração do 1º de maio em algo do Estado, em algo que pertencia ao Estado, e tirou o protagonismo do trabalhador. Afinal, Getúlio Vargas fazia muito isso, né? Ele se aproveitava da data do 1º de maio, enchia estádios de futebol, discursava para os trabalhadores e criava algum direito trabalhista nesse dia, mas que esse dia deixou de ser visto como dia do trabalhador e passou a ser visto como dia do trabalho. Só para vocês terem ideia, por exemplo, no 1º de maio de 1940, Getúlio Vargas instituiu o salário mínimo no Brasil. E a gente não pode esquecer que em 1940 o Brasil vivia uma ditadura ferrenha, a ditadura getulista do Estado Novo. No 1º de maio de 1943, Getúlio Vargas criou a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. E é aquilo, a gente não pode esquecer que Getúlio Vargas proibia qualquer tipo de manifestação e greve. Então ele tira o protagonismo do trabalhador, transforma o dia do trabalhador em dia do trabalho e passa a autonomia desse feriado para o Estado. Então, o que eu queria comentar aqui com vocês, o que eu queria apresentar para vocês era isso, né? É muito importante a gente rememorar esse dia, um dia muito importante, né? Fazendo uma homenagem aqui a todos os trabalhadores do Brasil e do mundo, ainda mais na situação terrível que passamos com essa pandemia, muita gente perdendo emprego. É importante, então, lembrar que esse dia é um dia de reflexão e é um dia no qual o trabalhador é o protagonista. E tudo isso começou porque pessoas no passado morreram para que você hoje tivesse algum direito. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aqui embaixo que me ajuda bastante. Um forte abraço e até a próxima.